como você já sabe, eu sou monitora de Programação 2. E a pedido do professor Cleiton, eu vim solucionar juntamente com vocês a resolução da lista da semanal 5, ok? O áudio que eu estou gravando é através do meu notebook, porque eu não tenho microfone. Então ele pode ficar um pouco falhado, tá? Vocês podem ter dificuldade para ouvir, mas acho que vai dar tudo certo. E eu pretendo, com essa videoaula, com a resolução da lista, ajudar vocês a tirar algumas dúvidas, tá? Caso tenha. Se não tiver, melhor ainda, né? Que isso significa que estou aprendendo bem. E eu vou solucionar a questão 5, 6 e 7, ok? Tá? Então vamos começar. Cria uma classe jogador com os atributos nome e quantidade de pontos. Essa classe deve possuir um construtor que recebe apenas o nome do jogador como parâmetro de entrada e inicializa o nome com o valor recebido e a quantidade de pontos como zero. Crie um programa que simule o jogo de par ou ímpar entre o usuário e o computador. O objetivo do jogo é o jogador ficar com 10 pontos. Comece o programa criando os dois jogadores. Leia o nome do usuário e dê o nome da máquina para o computador. Você vai ser o par e o computador vai ser o ímpar. Use o sorteador para sortear o número que o computador vai colocar entre 1 e 10. Use scan para ler o número do usuário, soma os dois números e aumente a pontuação do jogador vencedor. Esse processo deve se repetir até que um dos jogadores atinja 10 pontos. Ao final do programa, deve informar qual o vencedor e o placar. Beleza. Do início agora, vamos resolver essa questão por partes, tá? Dividindo o problema mais genérico em subproblemas e problemas pequenos para ficar mais fácil o entendimento de vocês, ok? E a resolução. Vamos começar. Cria uma classe jogador com os atributos nome e quantidade de pontos. Eu já criei aqui, tá? Uma classe jogador, ok? Para ganhar tempo, certo? Jogador tem um atributo nome, que é do tipo string, quantidade de pontos, que é do tipo inteiro, um construtor jogador e os queres e sedes necessários, ok? Como vocês já sabem, como nós definimos para essa classe um construtor padrão, que é o jogador recebendo como parâmetro de entrada do string, essa classe jogador só vai poder ser instanciada passando por parâmetro um objeto do tipo string, porque o construtor que vem por default na classe jogador não existe mais, tá? Teve a sobrescrita dele, sobrescrevemos ele, ok? Então vamos começar. Vamos criar uma classe jogador, já fizemos isso. Vou marcar de amarelo que já foi feito, ok? Essa classe deve possuir um construtor, receber esse construtor. Também já foi feito isso. Crie um programa que simule um jogo de par ou ímpar entre o usuário e o computador. O objetivo do jogo é o jogador ficar com 10 pontos. Comece o programa criando dois jogadores. Lê o nome do usuário e dê um nome de máquina para o computador. Você vai ser o pai e o computador vai ser o ímpar, ok? Nós vamos lá para o método main, tá, da classe, e vamos criar dois objetos, um para o usuário e um para o computador, tá? Que vai ser a máquina. Vamos lá. É o primeiro passo a se fazer. Criar os objetos, instanciar os objetos. Então vamos instanciar os objetos jogador, jogador 1, que vai ser a máquina. Passar por parâmetro máquina. Beleza.
o jogador, aqui é jogador, vai ser a máquina. Só que agora eu preciso instanciar outro objeto jogador que vai ser o usuário, só que eu vou ter que pedir essa entrada do usuário. Ou seja, eu vou precisar usar o scanner, tá? O scanner é exatamente para você pedir coisas ao usuário, seja inteiro, seja string, seja o que for, ok? É para isso que serve o scanner. Beleza? E vou pedir o nome do jogador. Beleza? Aqui, como vocês já devem saber, eu já estou pedindo o número do jogador a partir da variável input que está apontando para o objeto scanner, e usando o ponto e o método nextLine, eu estou pedindo entradas para o usuário. Beleza? Então vamos lá, a partir desse nome que eu pedi ao usuário, que é o nome dele, eu vou pegar esse nome e passar por parâmetro no objeto que vai representar o jogador usuário, ok? Então, eu vou instanciar o objeto jogador. Vai ser o jogador 2. Passando por parâmetro nome, que vai ser o nome do jogador, ok? Já vou instanciar aqui. Não, antes disso eu vou explicar para vocês. Até onde nós já fizemos. Nós já criamos os dois objetos, tá? Um para representar o jogador e outro para representar a máquina, ok? Então, nós já fizemos ele até aqui. Vamos continuar. Você vai ser o pai, o computador vai ser o ímpar. Use o sorteador para sortear o número que o computador vai colocar entre 1 e 10. Ou seja, nós vamos usar um sorteador para sortear o número entre 1 e 10. E use um scan para ler o número do usuário. Some os dois números e aumenta a pontuação do jogador vencedor. Ok. Ou seja, com isso nós vamos ter que fazer o quê? Exatamente o quê? Nós vamos ter que sortear um número a partir do sorteador, que no caso o professor Cleiton me aconselhou a usar o random ao invés do math, tá? Para sortear um número entre 1 e 10. Pegar esse número sorteado entre 1 e 10 e somar, tá? Somar com o scanner com o número que o usuário digitou, tá? Vou somar esses dois números. E aumentar a pontuação do jogador vencedor. Com isso eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se o número for par, tá? Como ele diz aqui, que o jogador vai ser o par e o computador vai ser ímpar. Se for par, o computador aumenta um ponto. Se não, se for par, o usuário vai aumentar um ponto, desculpe. Se não, o computador vai aumentar um ponto, ok? Então, vamos fazer isso. Eu estou pensando antes, juntamente com vocês, porque eu não estou indo diretamente desenvolver, para que vocês entendam o que estamos fazendo, ok? Vamos pensar antes de ir logo para a prática e resolver o problema. Com o tempo, vocês vão perceber que isso facilita muito, tá? Você pensar antes de fazer. Como aqui eu vou usar o random, eu vou instanciar logo o objeto random. Beleza, sorteio o método random para sortear um número. Só que Cleiton nos diz o seguinte, não, vamos voltar para lá. Vamos fazer o random sortear um número. Só que
temos um problema. Quando o random sorteia um número, esse número, tá? Ele tem que ser armazenado em alguma variável, ok? Porque senão ele fica solto dentro do software. Eu não sei que número é ele. Que número é esse? Beleza? Eu tenho que armazenar esse número em variável, numa variável tipo inteira, porque o sorteador vai sortear números inteiros. Vocês vão ver isso. Vamos fazer int num do computador vai receber sorteador ponto. Perceba que ao usar o método ponto eu tenho ponto double, eu tenho ponto equals, só que eu quero que sorteie inteiros, tá? Que é um número entre 1 e 10. Só que o random, você tem que passar por parâmetro até onde ele vai sortear um número. Por exemplo, se eu colocar o 10, ele vai sortear um número entre 0 e 10. Entre 0 e 9, desculpe. E o 10 e 1, eu não quero entre 0 e 9, eu quero entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? Vou somar mais 1 aqui. Ou seja, se ele sortear o número 0, mais 1 vai ficar 1. Se ele sortear 9, mais 1 vai ficar 10. Problema resolvido. Beleza? Agora eu vou pedir para o usuário digitar o número dele, tá? Para depois fazer a soma. Então eu vou fazer int num do usuário input, tá? Next int, porque eu vou pedir para o usuário digitar um número. Ok, pessoas? Tudo bem até aí? Vocês podem perceber que eu estou usando o objeto input para pedir todas as minhas entradas. E isso é uma boa prática, por quê? Porque economiza linhas de código. Tem gente que utiliza um objeto scan para cada entrada, tá? Eu não aconselho usar isso, porque o objeto scan, tá? Que eu armazenei a variável input, ele está apontando para o objeto scanner, ele não vai mudar. A única coisa que o scanner vai fazer é pedir entradas para o usuário. Ok? Beleza até aí? Vamos continuar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar o número do computador com o número do usuário. Ok? Então vamos somar. Int soma, int resultado. Uma dica, pessoas, é bom você sempre dar nomes significativos para as variáveis, mesmo que sejam nomes grandes, para que você saiba, ao ler aquela determinada variável, a que ela está se referindo, ok? Então, eu vou somar o num do computador mais num do usuário. Aqui faltou o usuário, tá? E a partir disso que eu vou fazer? Como ele nos diz aqui, você vai ser o par e o computador vai ser o ímpar, tá? E eu devo aumentar a pontuação do jogador vencedor. Ou seja, eu vou ter que ter uma condição ali para saber se é par ou ímpar. Se for par, o usuário ganhará um ponto, se não, o computador ganhará ponto, ok? Porque o objetivo do jogo é o usuário ou a máquina ficar com ponto, beleza? Então vamos fazer. Se o resultado, como é que eu faço? Como vocês devem ter aprendido lá em programação, como é que eu faço para saber se o número é par? Como fazer isso? Né? Como em Python, em Java também existe o operador módulo, tá? Que vai servir para dividir um número entre outro número, nesse caso 2, e saber se ele vai restar alguma coisa, beleza? Então aqui o que vai fazer? Vamos
vamos dividir o resultado por 2. Se sobrar alguma coisa, é ímpar, se não é par. Então, vamos fazer igual a 0. Então, aqui vamos ter o seguinte, se resultado, o operador módulo por 2 for igual a 0, o número é par. Se não, o número é ímpar, ok? Creio eu, acredito eu, que vocês tenham aprendido isso lá em programação 1, tá? A usar o operador módulo e saber o que é um número par e o que é um número ímpar, ok? Então, aqui o que eu vou fazer? Se for par, o jogador, o usuário ganhará um ponto, tá? E quem é o usuário aqui? O usuário aqui é o jogador 2, beleza? Então, eu vou chamar o objeto jogador 2, ponto, set quantidade de pontos, porque eu vou setar, eu vou mudar a quantidade de pontos. A quantidade de pontos lá, aqui na classe jogador, é 0, tá? E eu não quero que seja 0, eu quero que seja 1, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu chamei o set para mudar. Agora, eu vou ter que chamar o get para retornar, porque a partir do retorno, mais 1 vai dar a nova quantidade de pontos, ok? Então, eu vou chamar o jogador 2 ponto get quantidade de pontos mais 1, tá? O get vai retornar o número a atual quantidade de pontos do usuário e vai somar com 1, ok? Se, nesse caso, se o resultado for 2, se não, é porque o número é ímpar. Ou seja, o jogador 1, que é a máquina, caso aqui é jogador 1, que é a máquina, é quem vai ganhar um ponto. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer embaixo, só que com o jogador 2. Jogador 1, no caso. Ok, pessoal? Até aí tudo bem para vocês? Vamos rever o que eu fiz até agora. Eu instanciei um objeto input, tá? Para pedir as entradas do usuário. Instanciei um objeto jogador, que vai ser a máquina, passei por parâmetro objeto máquina. Pedi ao jogador, ao usuário, para ele digitar o número dele, tá? Instanciei um objeto jogador 2 que vai representar o usuário, passando por parâmetro o nome dele, tá? Instanciei um objeto random. Pedi para o random sortear um número entre 1 e 10, tá? Pedi para o usuário digitar o número dele, somei o número do computador com o número que o usuário digitou, ok? Que é o número que o sorteador sorteou e o número que o usuário digitou. Somei. E vou verificar se o resultado for igual a 2, o jogador 2, que é o usuário, ganha um ponto. Se não, a máquina ganha ponto. Até aí tudo bem? Tá ok? Então vamos lá. Esse processo deve se repetir até que os jogadores atinjam 10 pontos. Ao final, o programa deve informar o vencedor e o placar. Ou seja, aqui nós vamos ter um ciclo de repetição, ou seja, um loop, tá? Que vai rodar, 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 até que ou o jogador 1 ou o jogador 2, vamos ser mais claro, que o usuário ou a máquina tem 10 pontos. Quando um deles tiver 10 pontos, eu paro o ciclo de repetição. Beleza? Então, nós vamos ter que colocar tudo isso aqui dentro do loop. Tá? Então, eu vou fazer um do while. Tanto faz o do while como o while, é a mesma coisa, tá ok? Mas eu quero o do while. Enquanto. Mas qual vai ser nosso critério de parada? Nosso critério de parada vai ser enquanto nenhum jogador tiver 10 pontos. Ou seja, enquanto o get quantidade de pontos for menor que 10 de cada jogador. Então, eu vou fazer jogador 1 ponto
jogador. Ponto. Get quantidade de pontos for menor que 10 e o i, tá, pessoal, do Java, vocês já devem conhecer. E jogador 2 ponto get quantidade de pontos também for menor que 10. Esse é o meu critério de parada. Ou seja, o meu ciclo de repetição vai parar ou quando o get quantidade de pontos for igual a 10, ou quando o jogador 2 for igual a 10, tá? Quando o jogador 1 for igual a 10, ou o jogador 2 for igual a 10. Beleza? O que mais? Ao fim, o programa deve informar qual foi o vencedor e o placar. Ou seja, ao final eu tenho que saber quem foi o vencedor. Como é que eu sei quem foi o vencedor? Eu sei quem foi o vencedor no momento que ou o jogador 1 ou o jogador 2 tem 10 pontos. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um if. Se o jogador 1, que é a máquina, ponto get quantidade de pontos, foi igual a 10, significa que a máquina ganhou. Então, vou fazer no system, ponto out, ponto println, e vou informar, a máquina venceu. A máquina venceu. Se não, se o jogador 1 não for igual a 10, significa que o jogador 2, que é o usuário, ganhou. Então, vou fazer um system, que vai ser o nome do usuário. Então, eu vou chamar o jogador 2 ponto get nome mais venceu. Aqui eu vou exibir o nome do usuário mais a palavra venceu, tá ok? E ao final eu devo exibir o placar. Tá? Então, ao final eu vou fazer o system, system.out.println, placar, igual ao contrário N. Placar igual. Eu vou chamar o jogador 2, tá? Que é o usuário, mais o jogador 2, ponto, que é a quantidade de pontos, tá? Para exibir o placar. Aqui, eu vou imprimir um espaço. Só por questão de estética, para ficar mais bem organizado o código, tá? Mas não precisa. Ele vai compilar do mesmo jeito. Só questão de estética. Beleza? Aqui eu vou fazer uma concatenação. Para o contrário N, para ele pular uma linha. Mais o jogador 1, ponto, get nome, vou aumentar aqui a tela,
jogador 1 ponto get nome mais jogador 1 ponto get quantidade de pontos, ok? Vamos ver o que nós fizemos até agora. Nós instanciamos um objeto do tipo jogador, que vai representar a máquina, outro objeto também do tipo jogador, que vai representar o usuário, tá? Sorteamos um número, que vai representar o número do computador, pedimos o número ao usuário, somamos os números, tá? Verificamos se o número é par ou ímpar e adicionamos a devida quantidade, a devida pontuação ao jogador que venceu. E ao final do loop, ele vai apresentar o vencedor e o placar, ok, pessoal? Só que aqui, por uma questão de estética mesmo, antes de eu pedir o número do usuário, eu vou fazer um system pedindo o número do usuário. O número não, digite o nome. Pedindo o nome do usuário, só uma questão de estética mesmo, tá? Não precisa fazer isso. E também vou pedir aqui um system. Digite seu número. Beleza? Até que vocês conseguem entender o que eu fiz. Tá tudo bem simples. Eu pedi instanciei um objeto scanner, tá? Para pedir todas as entradas do usuário. Instanciei um objeto do tipo jogador, que vai representar a máquina. Instanciei um objeto do tipo jogador, que vai representar o usuário, tá? Instanciei um objeto random, que a partir do objeto random, eu vou pedir para ele sortear números, tá? Aqui eu peço para ele sortear um número entre 1 e 10, tá ok? Como eu já havia explicado antes. Peço para o usuário digitar o número dele, some os dois números, tá? Verifico se o número é par. Se ele for par, o usuário ganha ponto. Se ele for ímpar, a máquina ganha ponto, beleza? Tenho a minha condição de parada do ciclo de repetição. Tenho o if, tá? Que vai comparar quem ganhou. Se o jogador 1 ganhou, a máquina venceu. Se não, o jogador 2 venceu. E imprime o placar, ok? Que vai imprimir o nome e o placar de cada jogador. Beleza? Ok, vamos compilar. Digite seu número. Janeiro. Digite seu número. Vou digitar números. Ele vai pedir números até alguém ganhar. Tá, pessoal? Ele vai entrar no loop até alguém ganhar. Uma hora alguém vai ganhar. Tá? Janeiro venceu. Ele imprimiu aqui. Janeiro venceu. Placar, eu fiquei com 10 pontos e a máquina ficou com 9 pontos. Não é exatamente isso que Clayton quer, tá ok? Então o programa funciona perfeitamente, certo? Beleza? Vocês entenderam? Se não entenderam, vocês podem me enviar dúvidas, tá? Pelo e-mail, ou deixar comentados aqui embaixo, tá ok? Vamos para a próxima.